Gravando, estamos entrando no ar. Ao vivo. Entrou aí? Estamos entrando no ar, ok? Esperando a turma entrar. Amor, baixa o volume da TV agora. Estamos entrando no ar, ok? Eu consigo me ver a mim mesmo. Eu consigo me ver a mim mesmo. Vamos entrando então. Como diz o pastor Beto, né, esperar a galera entrar. Que hoje nós vamos fazer a verdadeira jornada nas estrelas, se é que vocês me entendem. Não é jornada nas estrelas? Espera só até a gente falar de Jerusalém para ver como não é uma jornada nas estrelas. Minha cola aqui, do ladinho. Todo mundo entrando, estamos com 17. Eu não sei acenar para todo mundo, senão estaria assim. Ah, eu consigo acenar para todo mundo. Andréia, Damares. Damares estava vendo eu fazer teste agora há pouco. Jefferson, Eliette, Beto Madeireira Campeche, Eliane Dias, eu mesmo. Ao vivo. Queria falar para você estar com a sua Bíblia aí do lado, que a gente conversei, é claro, né, a gente, no domingo passado a gente fez uma panorâmica sobre o assunto do fim dos dias. Não foi somente sobre o Apocalipse, mas sobre os fins dos dias, porque essa é uma coisa, muita pergunta que o pessoal faz, todo mundo quer saber o futuro, né? Então você não precisa procurar um cartomante, inclusive, porque ela não vai saber falar nada para você certinho, né? Basta você ler a Bíblia que você sabe exatamente qual que é o futuro. E o futuro é que vai dar tudo certo. Se você lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, vai dar tudo certo. Pode ser que o entendimento que eu tenha dos últimos dias pode não ser do jeito que eu estou falando. Pode ser que eu tenha lido errado, não penso que é assim, mas pode ser. Mas eu quero que você esteja atento ao que a palavra de Deus diz para você, para que haja paz no seu coração. Só um minutinho. Aumentar o volume que está baixo. Aumentar o volume que está baixo. Veja se melhorou. Veja que ela se melhorou. Como é que eu faço para aumentar o volume? Por favor, você precisa escrever se o volume está ok. Está todo mundo me ouvindo bem ou está muito baixo? Como que está? Por favor, escrevam na tela. Para eu poder ver se melhorou um pouquinho, que a pastora André falou que estava baixo o volume. Como que estava? Aqui ok. Karina disse ok. João Farmas ok. Silvano ok. No mínimo deve ser o pessoal que usa Samsung. O pessoal que usa iPhone gosta de sofrer, né? Tô brincando. Bom, vamos continuar então. Beto falou que melhorou. Ok, então coloquei mais perto aqui o celular, tá? Bom, continuando então hoje a nossa jornada nas estrelas, né? É importante que a gente, como disse, o Beto me falou que eu larguei um monte de gaveta aberta, né, no domingo, porque a gente fez uma panorâmica e é um assunto muito denso. O mais importante é que você lembre-se sempre, confira tudo que a gente está conversando nas Escrituras. Você tem acesso à Bíblia. É lá que está a verdade. O que eu estou dizendo para você aqui é a forma como eu leio. Eu compartilho aqui em casa, e a Carly e eu, a gente crê dessa forma, porque a gente vai lendo e procurando resposta, e a gente quer ser amado de Deus, então a gente quer receber
a revelação de Deus da mesma forma que João recebeu o discípulo amado, que Daniel recebeu o amado de Deus. Então, eu queria dizer para você o seguinte, que como acho que reflexo do que nós conversamos no domingo, ontem eu recebi uma ligação de uma irmã aí de Florianópolis, né? E ela me falou dos desafios que ela tinha e assim tal, e eu pude dizer para ela o seguinte, ela falou, que eu tenho dificuldade para vencer determinado pecado. Eu queria dizer para você o seguinte, eu declarei guerra ao pecado. Independente de qual pecado for, declarei guerra. Há alguns dias atrás, o pastor Beto pregou a respeito de você ir lá conversar com aquela pessoa que você conhece bem, lá no espelho do banheiro. Você chega lá, dá um puxão de orelha na pessoa e fala assim, deixa eu te avisar uma coisa, eu declarei guerra ao pecado, porque eu sei que o tempo está acabando e eu quero o prêmio máximo, que é a vida eterna. E eu quero mudar para um lugar legal chamado Jerusalém Celestial. E lá no capítulo 21 de Apocalipse diz que não é todo mundo que vai entrar lá não, vai entrar só aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Tá? Lá diz lá no 21, 27, e não entrará em Jerusalém coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o prêmio. Se você deu uma lida na carta às igrejas que a gente conversou no domingo, você viu que existe um esforço para ser feito. Não espere que alguém vai colocar a mão na sua cabeça e você vai largar de ser topeira. Não adianta a pessoa orar e você não fazer nada a respeito. Quando o Apocalipse fala assim, aquele que vencer, está falando que você tem que se levantar, sacudir a poeira e ir à luta. É prêmio, é mérito, certo? Então, por que nós estamos falando isso? Porque nós vamos falar hoje, vamos assim, para fechar as gavetas, né, para ir colocando cada coisa no seu lugar, a gente vai falar dos conceitos que tem a ver com o livro das revelações e, de uma forma geral, como a escatologia funciona, que a escatologia significa tão somente o estudo das coisas que ainda estão ocultas, mas não é de ocultismo, é porque elas estão sendo reveladas dia a dia. Então chama de escatologia, mas na verdade é o estudo da palavra de revelação. Então é importante que a gente entenda o conceito de determinadas coisas, né? Então, para você ter uma ideia do que está falando sobre Jerusalém, eu queria que você abrisse lá no capítulo 21 do livro de Revelações, também chamado de Apocalipse, né? No versículo 6, que diz o seguinte, e disse-me mais, está cumprido, quem está falando é Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, e quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quando Paulo fala a respeito de co-herdeiro com Cristo, aqui está Jesus falando a mesma coisa. Aquele que vencer eu vou chamar de filho. Mas, quanto aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo, vem, eu vou te mostrar a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui está um outro item que a gente precisa definir. Existe Israel e existe a igreja. A igreja e Israel não são a mesma coisa. Então, vamos dizer por que daqui a pouquinho. 21:10 diz, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, de Deus, que descia do céu. Isso é o que ele fala. Então vamos entender quem que era essa Jerusalém. Você vai abrir lá em Revelações 20, em Apocalipse 21:16, e lá diz como é que é a cidade. E entre a descrição tem o tamanho. Eu quero que você saiba disso para ver do que nós estamos falando. E a cidade era um quadrado. O seu comprimento era tanto quanto a sua largura. E também a sua altura, largura e profundidade.
E mediu a cidade, e ela tinha 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Era um cubo, né? Um grande cubo grandão. Tá? Bom, quando você lê assim 12.000 estádios, você fala assim, né? Não sei. Quanto que mede um estádio? Esse estádio aqui mede 185 metros. Se são 12.000 estádios, está dizendo que Jerusalém tem 2.220 quilômetros de altura, 2.220 quilômetros de largura e 2.220 quilômetros de profundidade. Ou seja, é um cubo gigantesco de 2.220 quilômetros em todas as suas faces. Aí você pensa, nossa, essa coisa é enorme, né? A título de comparação, a Lua tem 3.470 quilômetros de diâmetro. Então, Jerusalém é praticamente mais ou menos só um terço menor do que a Lua. Então, não espere que Jerusalém vá pousar na Terra, porque isso é uma coisa que certamente não vai dar certo. Tá? Lembrando que, para aqueles que acreditam, né, que sabem que a Terra é redonda, né, porque tem gente que acha que, né, aquelas coisas esquisitas lá, né, não dá nem para pousar com um cubo de 2.200 km na Terra. Isso é o que, lembra que a gente falou que o livro das Revelações, ele é assombroso? Isso é assombroso. O tamanho de Jerusalém é assombroso. Você imagina o tanto de gente que não cabe lá. E ele fala que Jerusalém vai descer do céu. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender o que vai acontecendo. E aí, a gente precisa entender o que é o Israel e o que é a igreja. Tá? Eu quero que você se lembre de 3 plantas, tá? 3 árvores. Nós temos uma figueira, que é citada na Bíblia, nós temos a videira, que é citada na Bíblia, e nós temos a oliveira, que é citada na Bíblia, certo? No caso da videira e da oliveira, a palavra de Deus fala que nós fomos enxertados na oliveira. Nós fomos enxertados. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Isso é Jesus falando. E fala que nós tivemos acesso a Jesus, nós fomos enxertados na videira que é Jesus, e por isso nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tá? Da mesma forma, a oliveira era Israel, e nós fomos enxertados em Israel. Isso não nos tornou Israel, mas isso tornou Israel parte da igreja. Mas tem uma outra planta que é citada, e nessa a gente não faz parte, que é a figueira. Tá? O que serviria de sinal era quando a figueira florescesse, porque a figueira, no ano 70, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, foi queimado, e Israel foi espalhado pelo mundo, como o profeta falou que ia acontecer, né? Foi espalhado por todas as nações, e todo mundo achava que então tinha acabado, e depois disso, João vai preso para Patmos, e lá ele tem a revelação de Jesus Cristo dizendo como que seriam as últimas coisas. Então, ela estava dizendo que a figueira, ela ia brotar de novo. E agora eu vou falar um pouco sobre os dias atuais para a gente poder ir caminhando, tá? Então, em 1948, em 14 de maio de 1948, a ONU, por votação, recriou o Estado de Israel. Fez uma coisa chamada partilha, né? Diz que Israel poderia se instalar num lugar que eles chamavam de Palestina, né? Mas que na verdade nunca foi Palestina, era tratado com o nome de Palestina, mas na verdade sempre foi a Judéia, né? Que é a Judéia do tempo de Herodes, era rei da Judéia, tá? E aí então, em 1948, Israel foi replantado, a figueira brotou. E quando Jesus fala assim que não ia passar uma geração sem que isso acontecesse, essa geração a que ele se referia é um entendimento mais ou menos lógico, comum, é o que eu aceito, que a partir do dia que foi criado Jerusalém, começou a contar o tempo da última geração. E a geração ela pode variar de 60 até no máximo 80 anos, porque até o salmista fala nisso, né? Que até 80 anos câncer e infarto chega até lá. Então assim, o limite seria 80, né? Mas se a gente fosse fazer assim conta de número, né?
eu digo para você, até partindo daquilo que a gente conversou no domingo, que o planejamento de Deus, eu não tenho dúvida que ele é exato. Ele, depois que tudo acontecer, a gente vai entender que tudo aconteceu milimetricamente dentro daquilo que foi definido por Deus. Porque se você abrir lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 14, você vai lembrar, você abre lá, que eu quero que você dê uma olhada nisso lá. Lá está escrito o seguinte: e disse Deus, estava no final da criação, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e para anos. Isso está escrito no livro de Gênesis. Você precisa ler isso lá. Tá? Então, quando você lê o que está escrito lá no livro de Gênesis, você tem uma surpresa de que o Sol e a Lua, eles não foram criados tão somente para definir dia e noite. Eles foram criados também para definir tempos e para servir de sinais. Quando o salmista fala assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, a obra das tuas mãos, ele não está sendo só um poeta. Ele está descrevendo uma realidade cósmica. Por isso que nós estamos fazendo uma jornada nas estrelas hoje aqui. Então, essa descrição do que é o firmamento é porque Deus marcou tudo na agenda dele. Lá não é assim, mais ou menos, lá pelo dia tal, na época tal, vou fazer. Não, ele marcou quando queria fazer. No domingo, a gente mostrou de uma forma assim, bem intensa, né? O fato de que Deus moveu o coração de Ciro para fazer um decreto, de forma que exatamente 483 anos depois, ou seja, 69 vezes 7, Jesus estivesse entrando em Jerusalém, ou seja, aí iria ser chamado de o ungido. Então, o livro de Revelações, ele é um livro exato. Tá? Ele é um livro exato, é um livro redondo e perfeito. E a palavra de Deus fala que o firmamento também conta aquilo que Deus vai fazer. Aí você não vai parar e achar que a astrologia tem alguma coisa a ver com a paçoca. Não é isso que eu estou falando. Tem uma coisa chamada astrologia, que é uma coisa totalmente do diabo, ocultista, do inferno. Eu fico assim com o coração quebrado. Eu tenho uns amigos no Facebook, a maioria é todo mundo cristão, né? Tem uns que não é. Mas tem uns cristãos que se entra lá, não, no Facebook não, no Instagram não tem Facebook, tem só para jogar golfe, né? No Instagram, e tá lá assim, não sei quem, corintiano, capricorniano, eu fico olhando, você vê, gente, né? Astrologia é do diabo. Você tentar adivinhar o futuro olhando para o céu, você está cometendo uma abominação, que é o que a palavra de Deus fala. Então, mas o que Deus escreveu no céu, ele escreveu também para que sirva de sinais, para marcar dia, para fazer agendamento. Eu estou dizendo isso para você, porque dentro do livro de Revelações tem uma passagem curiosa, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, vamos só afirmar o nosso conceito, então, de quem que é Israel. Israel renasceu na nossa era em 1948, no dia 14 de maio, e de lá para cá aconteceu uma série de coisas que em qualquer história de qualquer outro povo seria o fim da picada. No dia 15 de maio, um dia depois da criação, 10 países árabes tentaram destruir Israel. Um dia de nascido. Eles tinham acabado de chegar. Tinha nem tirado as coisas da mão. Eles foram atacados por 10 países árabes. E a confusão foi tão grande que quando essa guerra acabou, Israel tinha quase dobrado de tamanho. Porque apesar dos árabes terem feito aquela montanha de coisa num ataque assim totalmente atípico, contrariava qualquer coisa que estava sendo feita, a ONU, né, na época, tinha acabado de declarar que estava tudo certo, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma sequência de milagres inexplicáveis. Uma pessoa contra um exército. Um sujeito falou, olha, estão atacando com um tanque ali não sei onde. Eles tinham 3 tanques lá, um desses sujeitos.
Um estava quebrado, outro estava estragado, outro estava bom. Ele pegou o tanque e saiu correndo atrás de todo mundo. Ele fez uma bagunça tão grande que os egípcios achavam que tinha uma bateria de tanques espalhada do outro lado. E eles fugiram. Tem o caso de um outro lá que foi cercado pelo inimigo, pelos árabes, e quando ele desceu, quando ele levantou a cabeça, os árabes estavam tudo com as armas levantadas. Aí ele rendeu os árabes, mais de 400 árabes, botou todo mundo em fila, ele sozinho, e foram caminhando até o posto onde eles prenderam todo mundo. Aí quando chegou lá, falou assim: o que está acontecendo aqui? Ele falou: eu prendi essa turma aí porque eles quiseram ser presos. Eu, sinceramente, me perguntar, não sei. E os árabes falaram: a gente não está vendo ele, a gente está vendo ele e esse exército aí que a gente não sabe, desse povo aí todo brilhante, que a gente não sabe quem que é. Aí chega depois, em 72, na Guerra dos 6 Dias, né, a Guerra de Yom Kippur, em que o Estado, os judeus, eles tinham se recolhido para a oração. Yom Kippur é a purificação. Você sabe por que eles têm um dia chamado Yom Kippur? Porque eles precisam de purificação. Por que eles querem tanto construir o templo? É porque você, quando você reconhece o seu pecado, você vai até Jesus e pede perdão. Pede perdão. Se arrepende, pede perdão e abandona o pecado. O judeu, ele não tem como fazer isso, porque ele depende de fazer um sacrifício de animal dentro do templo. Cadê o templo? O que acontece com o judeu que ele ansia tanto pelo templo é porque desde que o templo foi destruído no ano 70, o pecado está se acumulando sobre a cabeça dele, porque ele não tem redenção para isso. Ele precisa matar dentro do templo, não tem templo. Então o que aconteceu? Em 72, na Guerra de Yom Kippur, eles estavam recolhidos para a purificação, porque assim, como eles não têm o templo, então os rabinos, eles inventaram umas coisas lá, uns roteiros para, tipo assim, empurrar com a barriga de pecado para frente, já que não tem outro jeito, né? E eles faziam isso no dia da purificação. E quando eles se recolheram para a oração, o que os árabes fizeram? Atacaram, né? Eles não se importam porque eles atacaram Jerusalém. O que aconteceu? Eles perderam a guerra de novo. Em 6 dias eles perderam a guerra, e foi nesse dia que os israelenses recuperaram o templo. Só que as coisas que Deus faz são sempre exatas. Eles recuperaram o monte do templo, lá onde tem uma mesquita muçulmana, que é aquela cúpula de ouro, não é um templo judeu, é muçulmano, né? Eles recuperaram o templo, mas eles não tiraram a mesquita. Eles podiam ter imediatamente derrubado tudo e começado a construir o templo. Não era o momento, não aconteceu. Hoje eles se perguntam por que eles não tomaram a mesquita quando eles podiam. Tá? Então, porque as coisas não acontecem de qualquer jeito. Quando você olha para a história de Israel, você vê a digital de Deus na história. Você vê as profecias todas se cumprindo. Então, você olha para Israel, você vê quando o pessoal fala assim, até de forma imponente, né? Até engrossa a voz e fala assim, a palavra profética, né? Ele está falando disso. Está falando que quando você olha para Israel, você vê a profecia se cumprindo. Hoje, não sei se você conhece um pouquinho de Israel, hoje Israel é um lugar seguro. Lá todo mundo anda armado. E não é essas arminhas aí pequenininhas, 38, nada disso não. Eles andam tudo de fuzil, pendurado nas costas, homens e mulheres. Todo mundo faz parte do exército, do tal do IDF, né? Das forças de Israel, das forças de defesa de Israel. Então, é um povo que hoje vive tranquilo. A partir daí, à medida que você vai vendo Israel foi, de todas as guerras que Israel passou desde 48 até hoje, ele venceu apenas todas. Israel nunca perdeu uma guerra. É impossível uma história de um país pequeno como é Israel, né, encravado num lugar cercado de inimigos ao redor. É impossível que aconteça, mas é o que acontece. Israel vence todas. Por que isso acontece? Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, do versículo 12 a 16, eu vou ler com brevidade. Quando os teus dias forem completos, e vires a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair de tuas entranhas, e estabelecerei meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome,
e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com a vara de homens, e com a açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. 2 Samuel 7, 12 a 16, é Deus falando com Davi. Aqui Deus está falando, olha Davi, você derramou muito sangue, então você não vai construir minha casa não. Mas Salomão vai. É isso que ele está falando. E foi isso que aconteceu. E desde então, aqui está dizendo que o teu trono será firmado para sempre. Então, quando alguém fala que Israel é inimigo, aquela coisa toda, não caia nessa. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: em ti serão benditas todas as nações da terra, diz também: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, só para citar de forma assim breve, eu trabalho na área de produção de soja. Eu trabalho com sustentabilidade e tem uma trade que eu atendo, que é a Caramuru, e eu sou responsável por manter a soja sustentável para ser exportada para o mundo inteiro. E diferente do que a mídia fala, que eu nem assisto mais jornal, porque eu realmente não me importo, eu quero dizer para você que hoje o Brasil alimenta o mundo. Hoje o Brasil exporta comida para o mundo inteiro. Esse pessoal que fica falando que estão metendo fogo no Brasil, que não sei o quê, eles esquecem que se eles não comprarem comida no Brasil, eles vão ter que comer dinheiro. Porque senão eles não vão comer. A China recebe hoje todos os dias 2 navios de soja. Se ela não receber todo dia 2 navios de soja, os chineses passam fome. Por que eu estou falando isso? Porque alguns anos atrás mudou o nosso governo, um governo que foi lá, abençoou Israel e foi abençoado por Israel. E assim, isso pode parecer sem importância, mas olha só. Olha só o que está acontecendo com o mundo inteiro e olha só a situação que a gente tem. Tem problema? Tem muito. Mas a gente não fica preso no Evangelho do Medo. Lembra que a gente falou domingo? Nós não estamos presos no Evangelho do Medo. Eu cheguei hoje em Tumbiara e estava trabalhando nisso lá. Então estou dizendo para você o seguinte, eu me entendo como abençoado pela palavra de Deus que disse assim: abençoarei os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Tá? Então, eu levo completamente a sério essa palavra, né? E se você abrir lá em Êxodo, no capítulo 31, ele fala mais uma coisa curiosa, só para fortalecer, para a gente finalizar essa parte. Os filhos de Israel terão de guardar o sábado, eles e todos os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso aqui se aplicava à lei e aos judeus, tá? Lembra que Jesus veio para os judeus, tá? E eles não o receberam. Os judeus guardam o sábado, inclusive, até hoje. Será um sinal de união eterna entre mim e os filhos de Israel, porquanto eu, Javé, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia eu não trabalhei, eu descansei. Então, existe uma palavra aqui que, com distorção, né, você acaba entrando na questão lá do adventismo de 7º dia, que é uma coisa assim que não é bem assim que a banda toca, né? E aí entra uma briga entre guardar domingo, guardar sábado, isso não vem ao caso. Eu estou só citando que o povo de Israel guarda o sábado por essa razão, e a palavra de Deus fala que isso é uma aliança perpétua. Então, não adianta falar que Israel foi abandonado, porque isso não aconteceu. Tem muita igreja hoje falando que nós somos o Israel de Deus. Negativo. Graças a Deus que nós não somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. E para a gente falar que nós somos a igreja, né, nós vamos abrir num capítulo muito assombroso, né? Você vai abrir lá no capítulo 12 do livro das Revelações, né, de Apocalipse. Abre lá no 12, porque nós vamos falar umas coisas aqui bem interessantes, né? E que a gente tem que ter bastante cuidado para passar nesse assunto, certo? Então você abre lá em Apocalipse, no capítulo 12,
Deixa eu mudar minha cola de lugar aqui. Certo? Bom, essa parte da Bíblia, por que eu estou fazendo nessa ordem, não numa ordem que seria diferente, tá? Estou fazendo nessa ordem porque a gente precisa entender os conceitos. Porque se a gente for falar de uma sequência cronológica, a gente vai falar, tá? A gente for falar da sequência cronológica, veja, nós não vamos marcar data. Mas nós também vamos fazer um pequeno ajuste numa palavra que eu entendo que muitas vezes a gente tem uma dificuldadezinha com a interpretação, tá? Que aquela palavra, quando Jesus fala assim, que ele não sabe nem o dia e nem a hora, eu tenho pensamento, e aí eu vou ter assim bastante cuidado para dizer o que eu vou dizer. Eu tenho pensamento de que quando Jesus disse aquilo, ele ainda não tinha morrido. Consequentemente, ele ainda era um homem mortal. E consequentemente, eu acho que ele tinha algumas reservas nos atributos de Deus para que ele pudesse ser humano. É tipo assim, você pega um pé 44 e coloca num sapatinho número 33. Lembra? Quando a Bíblia fala assim, ele foi moído pelas nossas, quando Isaías fala, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões, moído, né? Eu acho que Deus Deus agradou moê-lo, né? Pegou um pé 44 e colocou no sapatinho 33. Então, a minha visão é que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha recebido o corpo glorificado dele, porque depois que ele morreu e ressuscitou, ele era Deus pleno, com todas as atribuições que possibilitam, inclusive já tinha deixado de ser mortal. Porque quando ele não tinha morrido e ressuscitado, ele ainda era mortal, senão ele tinha morrido. Então eu tenho um pensamento, e digo isso assim, que eu busco na Bíblia uma forma de entender isso com plenitude, mas eu entendo que Jesus, quando disse isso, ele podia não saber o dia, mas agora certamente ele é um com Deus e o Pai não oculta nada, então ele sabe de que ele vem, mas isso assim, ele sabe, só ele que sabe. Então, quando alguém falar de sonho, que Deus lhe revelou que Jesus vai voltar depois de amanhã, não vai não. Pode até ser, mas não vai não. Não vai na conversa dessa não, tá? Porque a gente não sabe, tá? Então, se você abriu lá no livro das Revelações, o capítulo 12, ele começa falando uma coisa assim, maravilhosa, tá? Só um aviso. Quando Jesus fala assim, quando vi essas coisas acontecendo, ouvi falar de guerra, rumor de guerra, levante os olhos para os céus, porque a sua salvação está chegando, tá? Então agora a gente olha para o céu, em Apocalipse 12, e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dor de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Uau! Veja, se você começou a ler já o livro das Revelações, o livro de Apocalipse, você vê que João, ele vê as coisas. Quando ele sobe ao céu em espírito, e ele vai lá na sala de trono e vê aqueles 4 seres com cara de animais, né? O pastor Beto até me fez um comentário a respeito da minha explanação de domingo. Fico muito feliz, que eu acho que eu fui bastante claro, né? Mas enfim, ele vem falando, vi aqueles animais. Quando ele chega a Apocalipse 12, ele não fala que viu. Ele diz, e viu-se. Essa conjugação de verbo significa que não foi ele que viu. Ele falou que alguém ia ver, e não foi ele que viu. E que isso era um grande sinal no céu. Se você lembrar o que a gente acabou de falar lá do livro de Gênesis, né? Ele diz o que no 1,14 de Gênesis? E disse Deus, haja luminares e sejam eles para sinais, grande sinal, e para tempos determinados e para dias e anos. E lembra que lá no versículo 1,14 ele não está falando, haja luminar no céu, não é um sol. Haja luminares, a lua não é luminar, ela só reflete. Então ele estava falando do sol e das estrelas. Está tudo aqui. Aí quando você volta então para Apocalipse ou para Revelações, no capítulo 12, ele fala, e viu-se um grande sinal no céu. E aí eu entendo
que o anjo não mostrou para ele o sinal, o anjo contou para ele o sinal, porque ele não viu. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a descrição que o anjo fez. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Era um sinal. O que significaria esse sinal? Era só um sinal, um aviso. Tá? Não está dizendo que Jesus vai voltar nesse dia, que vai ser arrebatado nesse dia, está dizendo nada. Está dizendo só que tinha um sinal no céu, era um desenho no céu, que era possível de ser identificado dessa forma. E aí que a gente vai falar de um assunto desafiador que você vai entender com cuidado para não misturar astrologia com astronomia. As constelações no céu, em astronomia, elas têm nome. E eu tentei descobrir da onde que vieram os nomes. O problema é que esses nomes sempre existiram. Desde os sumérios para trás, todo mundo usava os mesmos nomes. É curioso, porque não tem uma explicação sobre isso. A Bíblia não determina quem foi que pôs nome, e a astronomia muito menos. Mas tem um exemplo curioso. Por exemplo, a constelação de Dragão, que hoje existe, ela tem uma localização interessante. Ela está bem em cima do globo, bem em cima do Polo Norte. A constelação de Dragão, né? E a palavra de Deus fala que o mundo jaz o maligno, né? Está debaixo do reino, né? Do diabo, ainda está assim. E é curioso, porque a constelação fica em cima da terra. Os céus contando uma história. Aí chega nessa passagem aqui, viu-se um grande sinal no céu. Quando a gente pensa numa mulher no céu, se a gente for pensar que isso poderia ser uma constelação, né? Porque tem todo tipo de explicação. Eu vou dar uma leitura, né? Tem uma constelação chamada Virgem. Interessante, porque de todas as mulheres da história, se a gente fosse fazer um ranking assim, das mais importantes, né, a gente podia pegar a primeira, que era a Eva, né? Eu fico meio nervoso, né, com o que a Eva andou fazendo, assim, né? E tem Maria, através de Eva, através de Adão, tá? Adão que é o culpado, né? O pecado entrou no mundo. Eva teve a sua participação, mas Adão era o culpado. E a outra mulher que tem na história seria a mãe de Jesus, que quando Jesus nasceu, ela era virgem. E a constelação ela tem justamente esse nome de virgem. Não estou falando que é Virgem Maria, nem Rainha do Céu, nada disso. Ela chama virgem, Virgo, né? E essa constelação teve um dia, literalmente teve um dia, em que ela estava vestida de sol. O que seria vestido de sol? Olha, é uma constelação vista durante o dia. Você sabe que ela está lá, mas o sol está na frente, você não consegue ver. Então, se a gente fosse ler dessa forma, eu teria visto a constelação de Virgem, né, que é a mais importante constelação com o nome de mulher, vestido de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Teve um dia que isso aconteceu, que ela estava justamente na forma como ela é vista, né, seria nos pés, e uma coroa, do outro lado da constelação, tinha uma coroa de 12 estrelas. A constelação que fica em cima da constelação de Virgem é a constelação de Leão, né, que são só 9 estrelas. Só que nesse dia ela estava com Mercúrio, com Vênus e com Marte junto. E fala aqui, no versículo 2, ela estava grávida e com dores de parto e ansiava de dar à luz. Nesse dia aconteceu uma coisa também interessante. Tinha um planeta que estava dentro dessa constelação e não é comum que ele fique lá, e é o planeta Júpiter, que é tratado como planeta rei. Veja, eu estou falando de astronomia, tá? Não misturem P com L, tá? E ela estava grávida. E tem mais um detalhe curioso. Veja, são vários detalhes curiosos. Júpiter, normalmente ele passa pela Terra, e como a gente tem uma diferença de órbita, tá? Para o pessoal que acredita em Terra plana, a gente não pode falar disso porque não vai entender. Mas, enfim, né? Para quem acredita que a Terra é redonda, a gente passeia ao redor do Sol, Júpiter e a Terra. E acontece que, por alguma razão difícil de explicar, Júpiter estava dentro da constelação, e nesse dia que apareceu o restante, que juntou tudo isso no mesmo dia, Júpiter saiu da constelação. Só que Júpiter tinha entrado nessa constelação em dezembro e ficou 42 semanas dentro da constelação. É tudo uma coincidência, tá? É coincidência a lua no pé, a coroa em cima, está vestido de sol, é uma constelação com o nome de mulher, e que Júpiter faz o favor de sair de dentro da constelação naquele dia. E aí que a coisa fica esquisita.
Esse dia foi no dia 23 de setembro de 2017. Tá? Nesse dia, no céu de Jerusalém, não no nosso, isso aqui aconteceu. Essa configuração no céu acontece a cada 6.000 anos. Eu não sei quem que postou lá no grupo tal que 8.000 anos atrás tinha umas obras de arte. Desculpa, tá? É por causa disso. É porque nós não temos 8.000 anos sobre a Terra, a gente tem 6. Por que nós temos 6? Porque se você pegar e contar de Adão até Moisés, até o dilúvio, depois até Moisés, depois até Jesus, até hoje, você vai ter que nós temos aí nas beiras de 6.000 anos. Então não adianta a gente falar diferente, porque pode ser que Adão viveu 5.000 anos no Jardim do Éden até a coisa dar errado. Mas a contagem nossa tem só 6.000 anos. Bom, continuando, esse desenho que está em Apocalipse, ele é um sinal. Sinal de quê? Não sei. Eu só sei que é um sinal. E sei também que esse sinal, ele vai estar completando 3 anos ontem. E aí, eu digo para você o seguinte, se eu fosse uma virgem daquela parábola das virgens, eu estava aqui em casa, com a lamparina acesa e sentado no barril de azeite, se é que você me entende. Entendeu? Porque, vamos continuar lendo aqui o que acontece, né? Ele fala desse sinal no céu, e aí em seguida ele fala assim, e viu-se um outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Né? Então aqui nós temos mais uma situação em que acontece um outro sinal no céu. E agora, eu vou falar para vocês, porque assim, de novo, nosso tempo é curto, eu vou fazer um resumo bem rapidinho de uma coisa bem maluca que os judeus acreditam, tá? Bem maluca. Eles acreditam muito nessa coisa do zodíaco, inclusive que como aparece lá no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 32, que você deve ter olhado lá sobre o zodíaco, os judeus, principalmente os rabinos, eles têm uma forma interessante de ver, que eu vou citar só para que você saiba, tá? Que é uma visão que eles têm. Eles falam o seguinte, que o tal do zodíaco nosso, à medida que os meses vão passando, ele vai trocando de mês. Atenção, gente, vocês não vão falar que eu estou falando de astrologia aqui, né? Porque senão, assim, realmente. Mas eles falam o seguinte, que as eras, como a gente ouviu falar, nós vamos falar de uma coisa, você vai dar umas risadas aí, né? As eras, elas vão mudando de trás para frente. Porque enquanto os signos do zodíaco, né, os sinais signos do zodíaco, são as constelações, vão passando pelo céu, à medida que os meses vão passando, a cada 2.000 anos, muda de era, mas é de trás para frente. E o que está no céu é uma coisa que tem que refletir na terra. É isso que os judeus dizem. Não que é preciso adivinhar o futuro, mas aquilo que está no céu acontece na terra. E eles costumam acreditar e dizer que quando Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, a gente estava no final do signo de Gêmeos no céu, que muda a cada 2.000 anos. E olha que curioso, eles falam que tinha que ter um significado na Terra disso. E olha que curioso, se você parar para pensar, tipo assim, senta, pensa e analisa. Adão e Eva eram gêmeos, não eram gêmeos? Eles não tinham o mesmo DNA? Porque Deus foi lá, pegou Adão, pegou a costela dele, deu aquele capricho, virou a mulher. Mas eles tinham o mesmo DNA, idêntico DNA. Eles eram gêmeos, univitelinos, com tudo que tem direito. Só que um era homem e outro era mulher. Certo? Aí eles são expulsos do Éden no finalzinho desse período, quando começou a era de touro. E aí você pensa assim, mas o que aconteceu de esquisito de touro? Bom, logo que eles saíram do Éden, nasceram os babilônicos, né? E todas as civilizações taurinas, os sumérios, os egípcios, os gregos, todo mundo que tinha símbolo de touro, olha que engraçado, é só uma coincidência, tá?
Mas olha que engraçado, e vê aquela civilização de touro, e ela foi terminar lá quando Israel estava carpindo o gato do Egito, quando ele estava saindo do Egito. Estava acontecendo uma migração de eras, saindo de touro para Áries. Áries é um carneiro, tá? Áries e carneiro é a mesma coisa. Quando Hitler falava a respeito dos arianos, era uma invenção que ele tinha catado lá na Índia. Mas a verdade, arianos são, o povo judeu são os arianos, tá? Você precisa, assim, só entender isso, porque aí o resto fica fácil de entender. E essas mudanças de constelação no céu, de referência, elas não são, assim, totalmente de boa, não. Quando chegou na beira do Sinai, existiu uma guerra para que se mantivesse a era de touros, tanto que eles fizeram um bezerro de ouro, mas já era a era do cordeiro, a era de Áries. E essa era, isso é judaico, tá? Aí quando chega no final da era de Áries, o que acontece? Uma pessoa lá na Judéia chama os seus discípulos e diz para eles assim: olha, vocês serão pescadores de homens, porque daqui para frente que conta é o peixe. O cara que explicou isso, como ele era judeu, é claro que ele não falou que a era de Áries foi coroada com o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus na cruz. Foi a coroa da era de Áries, o Cordeiro Santo, o ponto alto foi o momento que o Cordeiro foi pregado na cruz para que você e eu tivéssemos vida eterna, pagando o preço do nosso pecado. E assim começou a era de peixes, a era da igreja, em que a igreja se identificava com peixes. Lá no segundo século, eles inventaram aquele trem de botar na cabeça católica, que é a boca de um peixe, tá? Aquilo lá, porque era de peixes. E agora, quando chegou lá em 68, o movimento hippie, o que o pessoal já estava falando? Que estava chegando a era de aquário. Na era de peixes, toda a terra passou a ser possível de ser pega, né? Ser pescada, né? E já no final da era de peixe, você passa para a era de aquário. O que é a era de aquário? Aí a gente pula lá para o livro de Joel, que diz assim, que fala: e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Na era de aquário, quem não for peixe não consegue respirar. Então assim, veja, eu estou falando para você isso, para você ter só para você saber que existe uma leitura dessa, e que eu pessoalmente não acho que é uma leitura fora do comum, né? Assim, tão anormal. Ela é assombrosa, mas não é normal não, tá? E que eu não vou usar isso para prever o futuro. Isso aí eu penso de uma forma assim muito simples, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. É uma outra forma de ler o Salmo, tá? Então assim, se desapavora aí que nossa pregação aqui não é ocultista. Mas tem uma outra coisa interessante. Quando fala nesse segundo sinal sobre o dragão, eu acredito que ele está falando mesmo de uma constelação, só que ele fala de um dragão vermelho. E até então eu ficava procurando, gente, como é que eu vou ver um dragão vermelho no céu se eu não tenho como ver né, um sinal vermelho? Até que eu vi que lá no Monte Graham, dos Estados Unidos, tem um observatório que ele não é um radiotelescópio, ele é um observatório binocular, ou seja, eles são com lentes de visão, né, lentes, só que são duas lentes, e ele é de infravermelho. E ele pertence à Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma congregação de astronomia que está lá em cima do Monte Graham, nos Estados Unidos, olhando para o céu com lentes, procurando um sinal, e a lente só vê infravermelho. Tudo que eles veem é vermelho. É só uma nota de rodapé do que existe por aí. E tem outro detalhe, quando fala de congregação. Olha, quando fala do dragão, na verdade, né? E continuando o texto e fala do dragão, ele fala no capítulo, vou só pular o versículo, depois a gente volta. Olha aí o 12, 9, ele fala uma coisa engraçada. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo. Todo mundo já ouviu essa expressão, dragão, antiga serpente. Pois é, acontece que se você for olhar no manual de astronomia, a constelação de dragão, aquela que fica em cima do Polo Norte, ela tinha um nome, é uma das únicas constelações que já mudou de nome. E ela hoje chama constelação de dragão. Qual que é o nome que ela tinha antigo? Docinho para quem acertar.
a constelação serpente mudou de nome para a constelação dragão. A Bíblia diz desse jeitinho, o dragão, a antiga serpente, e já dá as pistas de que significa olhar para o céu, porque a redenção se aproxima. Tá? Então vamos lá. Aí como é que continua? E viu-se, no 3, viu-se um grande sinal no céu, dragão vermelho, tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, dando ela a luz e tragar o filho. Ok? Que sinal que é esse? Não sei. Eu sei que ele não aconteceu ainda. Porque a gente vai saber que está escrito assim, e viu-se. O outro eu já vi. Esse eu não vi. E continuando o texto, o que acontece? E ela deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, ou com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Está falando de um arrebatamento aqui, né? Eu já ouvi muita coisa interessante sobre isso. Gente falando que era arrebatamento em espírito, e que era a subida de Jesus ao céu. Então assim, a gente precisa colocar isso no lugar certo. Abre lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, e você vai encontrar escrito o quê? Revelação de Jesus Cristo das coisas que brevemente hão de acontecer. Necessariamente, o livro de Revelações foi escrito depois que Jesus foi para o céu. Consequentemente, isso está escrito aqui não aconteceu. Ok? Tá. Ah, mas e essa parte aqui que ele lançou, a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu? Porque a gente pensa assim, teve a guerra no céu, 1/3 dos anjos foi jogado na terra, até ficou legal, porque assim, é 1/3 dos anjos, então significa que para cada demônio, que eles viraram demônio, né? Para cada demônio tem 2 anjos, então tem maioria assim, está bem organizada a questão da guerra. Mas aqui está dizendo o seguinte, e deu à luz um filho homem que há de reger as nações com vara de ferro. Os 1000 anos serão reinado, aqui fala que é um reinado de Jesus, através do seu servo Davi. E aqui está falando que vai ser com vara de ferro. Significa que a coisa vai funcionar mesmo, a justiça em toda a sua plenitude. Quem não andar na linha vai ter diversos problemas nessa época aqui, tá? Mas vamos continuar, porque a gente passa correndo achando que é bonito, que Jesus tem um cetro de ferro, mas assim, é porque o negócio é forte, tá? Mas está escrito, e o seu filho foi arrebatado para Deus, seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado para Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, que são 3 anos e meio, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é tudo a mesma coisa, é sempre 3 anos e meio aqui. Mas olha o que está acontecendo. Fala do arrebatamento, fala de uma mulher, fala do dragão, vamos colocar nome na turma. Agora, o que eu vou dizer é a minha opinião pessoal de leitura, ok? Você analisa, lê e vê o que você pensa. Uma mulher... Quem que seria a mulher? Para eu entender, quem que seria essa mulher aqui? Essa mulher seria a igreja? Não, porque a igreja vai ter um filho? Como assim? Né? Então não dá para encaixar. Vamos dizer que a igreja seja a mãe. Então tem um filho e tem um dragão. Se a gente for tratar isso como singular, nós vamos ter uma mulher, Maria, um filho, Jesus, e o dragão, Herodes. Certo? Uma possibilidade, se for singular. Por quê? Porque, de fato, Maria teve um filho, esse filho era Jesus, Herodes ficou de tocaia para ver se matava ele quando nascesse, tanto que matou um monte de menino lá abaixo de 2 anos que ele não achou, né? Mas ela fugiu, foi levada, então assim, faria sentido. Só que aí não tem a parte da alimentação por 1260 dias. E se fosse coletivo, então eu poderia dizer que a mulher é Israel. É Israel porque Jesus também era judeu, né? Lembra, Jesus era judeu, ele veio para os judeus, era um judeu, veio para os judeus, os seus não o receberam, e é por isso que nós, graças a Deus, fazemos parte da história. Senão a gente era daquela turma que quando Deus mandava entrar na terra, a gente estava lá e falava, vocês matam todo mundo, não deixa vivo nem os animais, tá? Então, mas não foi assim, graças a Deus, que isso aconteceu. Então, se fosse assim, Israel seria a mulher, o filho seria a igreja. Por que a igreja? Porque nós nascemos
do povo judeu. Nós só entramos na graça porque os judeus fizeram aquilo. E o dragão dos nossos dias é o espírito do anticristo, que quer matar o filho de todo jeito. Você sabe disso, tá vivendo? É só ver a televisão aí que a gente virou a bola da vez. Tá? Então, se for assim, quando chegar lá no versículo 5, né, fala assim que seu filho foi arrebatado para Deus, seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus, para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. A tribulação é para acabar com a iniquidade, mas Deus vai proteger o povo dele durante a tribulação. Lembre-se disso. Tá? Então, está escrito aqui. E aí, houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas o dragão não prevaleceu, nem mais se achou lugar nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. É isso que está dizendo aqui. E ouvi uma grande voz que dizia: agora é chegada a salvação. E o rei, é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quero lembrar, ontem eu recebi a ligação daquela irmã daí, e eu falei para ela exatamente o que o diabo faz. Ele vai ficar te acusando, ele vai ficar te acusando, ele vai ficar te acusando. Aí você vai lá, agarra as cartas às 7 igrejas, olha onde que você caiu, conserta, porque você quer entrar na cidade celestial, então é assim que você vai entrar. Tá? Então, eu falei para ela a mesma coisa, que o diabo ele vai ficar acusando lá diante de Deus, tentando: ó, você está fazendo bagunça, ó, ele está fazendo bagunça, ó, Natan, ó, o que o Natan está fazendo, Deus, olha lá, Deus, vê se encamenta uma coisa aquela. Tá? É isso que ele faz. Só que aqui fala que ele é lançado na terra. Ele já não está mais diante de Deus para acusar. Eu penso que ele não está diante de Deus porque a igreja foi lá para junto de Deus naquele momento do arrebatamento, em que o filho é levado para o trono de Deus. Agora você imagina, você acha que o diabo vai ter coragem de falar na cara, assim: ô Deus, olha aí Natan, o que ele fez lá na terra? Não precisa falar mais porque, né? Eu já fui redimido, já fui lavado, já fui perdoado, já fui curado, já fui transformado. Ele está perdendo tempo dele lá, gastar saliva à toa. Ele está jogado na terra, porque já não está mais diante do trono de Deus. Lembra o que aconteceu com Jó? O diabo foi lá e falou: ô Deus. Quando ele chegou lá, Deus falou assim: ô diabo, de onde você está vindo? Estou vindo da terra. Ah, você viu Jó? Vi, Deus. Você fica protegendo ele. Deixa eu botar a mão nele para ver se ele não grita. Né? E aí termina a história lá com Jó falando assim: olha, tá legal, perdi meus filhos, riqueza, posição. Acontece que eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te contemplam. Sem contar que antes a mulher dele estava lá falando: ô Jó, amaldiçoa Deus e morre. E Jó: não, que eu veja a morte antes de levantar a minha boca contra o Eterno. Então aqui a gente vê um desenho de uma coisa acontecendo. Isso aqui não tem nada assim de alegórico, isso que está acontecendo. O diabo está tirado do céu. Faz sentido para mim, a igreja está lá, o diabo não tem mais o que fazer no céu. Ele está na terra. E aí, o que acontece? E eles, olha só do que ele está falando, o pessoal foi arrebatado. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Tem gente que vai morrer, tem gente que não vai morrer. Tá? Porque Paulo fala que os que tiverem mortos vão ser ressuscitados, os que tiverem vivos serão arrebatados. E por isso, alegrai-vos aos céus, e vós o que neles habitais. Com a graça de Deus, espero estar morando junto com vocês lá no céu, né? Não vai acabar o negócio de usar máscara, não poder encontrar, isso aí não vai ter não. Nós seremos amigos pela eternidade. Tá? Por isso, alegrai-vos aos céus que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque ele sabe que a coisa está acabando. O diabo conhece a história, ele sabe muito bem como é que a coisa acaba. Tá? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Faz sentido. Tá? Aqui que tem aquela separação
em que a igreja ela foi tirada, mas Israel não. Por quê? Porque aquelas 70 semanas ainda tem uma semana de 7 anos para acontecer. Que ao mesmo tempo que é punição por tudo que aconteceu, o derramar da ira de Deus, Deus vai estar tratando, redimindo o seu povo, cessando a iniquidade e trazendo salvação. O vídeo foi encerrado. O que aconteceu? O que aconteceu? Deu tempo? Não sei, não teve aviso. Já que foi a gravação? Não sei. Voltamos à hora. Vamos lá. Já foi 1 hora? Olha, e aquela parte em que tinha que ter o aviso antes de cair a conexão, hein? Volta lá, recarrega para ver se voltou um pouco. Uai, não tinha uma parte que falava assim que ia ter um aviso de segundos e tal? Carla, tá com 1 hora e 1 minuto, tô vendo aqui na gravação. Então foi por isso. Foi por isso. Vamos lá, só dar um tempinho para a turma acabar de voltar. Gente do céu, vou ter que dar um acelera aí aqui, porque senão... Então vai ter que dividir, né? Porque o estudo é extenso. Não, eu sei, eu vou finalizar. Eu vou falar sobre essa parte aqui e vou dar uma prévia da cronologia, vou falar rapidão como é que vai ser a cronologia e pronto. Tá? O pessoal pede para participar, nem sei porquê. Nem sei como funciona. Vamos lá, 11, a gente estava com 25, tá? Estou aguardando um pouquinho só para a turma acabar de entrar. Não clique no solicitar, amor, não pede para solicitar. É só você fechar a tela, só fechar a tela. Vamos só aguardar um pouquinho, tá? Aproveitar para beber aguinha. Madeireira Campeche, na outra quinta série. Madeireira Campeche é o Beto. Pastor, eu vou só finalizar para não deixar todas as gavetas abertas dessa vez, né? Então, vou aproveitar que a gente teve assim, foi tão selvagemente interrompido pelo próprio Instagram, né? Mas enfim, só para a gente terminar, para deixar ao menos uma gaveta fechada, né, pastor? Como você disse, né? Tenta fechar o tempo. A ideia da pede para tentar, né? Mas vamos lá. Só para a gente entender, eu vou falar rapidinho do que é, resumindo o que aconteceu aqui. Ao que tudo indica, o capítulo 12 de Apocalipse, ele fala que vai chegar um momento em que a igreja vai ser tirada da terra e Deus vai tratar com Israel. E esse vai ser o dia que é considerado como a tribulação, que é dividido em 2 partes. Mas tem gaveta, carta aberta, gaveta, sei lá, na próxima. Não, tá ok. Então estamos só encerrando agora, tá? O resumo disso aqui é que aparentemente o texto está dizendo que a igreja deve ser arrebatada e Deus vai tratar com Israel por 7 anos. Essa cronologia a gente vai tratar na quinta-feira que vem. Eu quero que você leia todos os textos que você tem aí, que você procure identificar aquilo que está escrito. Se você tiver dúvida, você pode fazer pergunta lá no grupo de relacionamento, tá? Porque é um assunto muito extenso e você vai ter que juntar as peças à medida que a gente for caminhando. Tá? Nós não temos como fazer uma jornada desse tamanho pelas estrelas, né? Sem que a gente possa conferir aquilo que está sendo dito. Lembre-se, você tem acesso às escrituras diretamente. E 2, faça guerra ao pecado. O prêmio é estar de pé diante do Filho do Homem quando ele vier. O prêmio é habitar na Jerusalém que desce do céu. Esse é o prêmio, tá bom? Nós vamos orar e estamos encerrando aqui, ok? Senhor Deus, eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós. Eu te agradeço, Pai, pela salvação. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor conte a história que está no livro da Revelação para a gente entender, para que nosso coração seja cheio de alegria, sabendo que o Senhor está vindo.
sabendo que nós vamos encontrar com o Senhor, nós vamos sentar à mesa junto com o Senhor. Ó Deus, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que o Espírito Santo de Deus revele a verdade das coisas que hão de vir e que os estudos que a gente faça seja para que a gente entenda a verdade. Nós não temos apego de descobrir que a gente estava errado, porque nós queremos a verdade. Nós não queremos defender posição nenhuma. Nós queremos a verdade e queremos estar em pé diante da vinda do Filho do Homem, dignos. Por isso nós declaramos guerra ao pecado. Ó Deus, guarda-nos, guarda-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém.